Então você está olhando para os pés, sem perceber, mas você está contando 2 reinos nos pés. Então Joel Richardson, sendo mais coerente nessa conta, ele olha para a parte das pernas da estátua e não conta o Império Romano. Ele pula, ele conta o Império Otomano. Aí sim ele olha para as pernas de ferro e conta como o Império Otomano, diz que o Império Otomano, sim, ele dominou o mundo inteiro, ele que destruiu tudo. E isso não condiz com a história. E aí ele conta somente o Império Otomano na perna direita. Na Roma Ocidental ele não olha mais. 476 ali caiu o Império Ocidental, arrancou a perna fora. Os pés da perna esquerda foi jogado fora e somente os dedos da perna esquerda foi passado para a perna direita, da onde vão vir os 10 reis. Essa conta é uma conta sem pé e sem cabeça. É uma conta meio... Como é que consegue? O modelo da estátua não é esse. Não é arrancar a perna esquerda fora a partir de 476. O modelo da estátua é perna esquerda até o fim, perna direita de ferro até o fim. E o ferro também começou na perna esquerda, depois começa a ser formado na perna direita, e aí ele vai descendo de conformidade com as datas estabelecidas na história. Mas o final do ferro é junto. Você não está olhando para a estátua e vendo o fim do ferro ali nas coxas da estátua, na parte ocidental, e na parte oriental, na parte direita, você vai estar vendo o fim do ferro na parte dos pés, ou seja lá onde você queira colocar. O fim do ferro é junto. Então, se você fizer a conta, essa conta espiritual, e colocar o Império Otomano como 7ª cabeça, olhando só para Apocalipse 17, pode ser que você consiga fazer isso. Mas você não vai conseguir colocar em harmonia com os 4 animais e principalmente com a estátua, que é o melhor mapa para você olhar. A estátua é o melhor mapa. É onde você vai poder colocar as datas e tudo mais. É mais complicado você fazer isso na parte dos animais. Deus vai acrescentar detalhes com os animais, vai falar coisas que ele não está falando na estátua, mas na estátua Deus está falando coisas que ele não está falando nos animais. E você não vai poder negar que em Apocalipse 17, quando o anjo está explicando os 10 chifres da besta, ele vai estar falando ao mesmo tempo dos 10 dedos da estátua. Em Apocalipse 17, quando você vê a explicação dos 10 chifres, você vai entender que ali está falando do 7º reino, não somente do 8º, do 7º. Como eu já expliquei tudo isso em outro vídeo, eu não vou repetir de novo. Mas quando você for olhar Apocalipse 17, verso 10, 11 e 12, você vai ver que a explicação dos 10 chifres está falando do 7º reino que dura pouco. Tem que ser depois do 6º. Os 10 chifres tem que estar em uma das cabeças da besta, concorda? É uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres não pode estar espalhado em todas as cabeças, ele não pode estar na 4ª, na 5ª, na 6ª cabeça, ele tem que estar na 7ª cabeça da besta. Porque se você colocar os 10 chifres na 6ª cabeça, você vai estar colocando os chifres em Roma. 5 caíram, 5 cabeças caíram, uma existe, Roma. E no tempo de Roma não tem 10 chifres. Mas daquele mesmo reino sairiam 10 chifres. Essa expressão, esse termo, está em Daniel 7. Daquele mesmo reino sairão 10 chifres, 10 reis. Quando você olha para o animal, daquele mesmo reino, você está olhando para o animal. Você não tem a totalidade da revelação. Então, quando você olha para a estátua, você entende. Daquele mesmo reino sairão 10 chifres. Olha para a estátua. O mesmo reino é perna esquerda e perna direita. Nos animais não tem essa informação. Roma Ocidental, Roma Oriental. Acontece que a história mostra que a Roma Ocidental caiu em 476 e veio os bárbaros. E aí vem a Europa Ocidental. Agora na perna direita caiu, houve ali a parte do Império Otomano, tudo, Primeira Guerra Mundial, Segunda. E aí a partilha do Império Otomano que caiu por causa da Primeira Guerra Mundial, acontece ali as várias nações, é a partilha do Império Otomano, as várias nações islâmicas. Turquia, Iraque, Irã, Síria e todas essas nações que aparecem ali no Oriente Médio. É a partilha de um Império Otomano. Então o Império Otomano, nos meus cálculos, ainda é a parte de ferro da estátua. Porque senão eu vou criar aquele modelo distorcido da estátua. E na hora que for fazer os cálculos dos 7 reinos, eu nunca vou conseguir coincidir os 7 reinos de Apocalipse 17 com a estátua. Sempre vai dar errado. Concluindo esse estudo, irmãos, na parte de ferro, Deus não está falando somente de um império. Embora Deus fale, será um 4º reino que dominará o mundo, não está falando somente de um império. Porque a história mostra que a parte ocidental caiu para os bárbaros e a parte oriental caiu para o Império Otomano. Aí você decide o que você vai fazer com as pernas. Então você vai enxergar esse registro na história. Na Era do Ferro, Roma Ocidental cai por um lado, em específica data,
A Roma Oriental também cai por outro lado em determinada data. Cada perna vai cair para um reino e aí vai se dividir. Vai ter a partilha do Império Otomano, como também vai ter várias nações na parte do Ocidente. Então estão separadas. Só que quando chega nos pés, você vai ver que é um reino dividido. Um reino dividido. Então quando chega na parte dos pés, as nações que estavam separadas era a Era do Ferro, sem alianças. Quando começa o barro a se misturar, aí você vai ver que as nações começam a querer se unir. Essa é a parte do peito do pé, ali calcanhar, peito do pé da estátua. Elas começam a fazer aliança, se unir. Aí está a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a ONU e tudo mais. Aí você vai encontrar a ONU querendo unir as nações, fazer alianças, tratados de paz. Aí você está na parte dos pés, era da internet, globalização. E aí a gente está caminhando para os dedos da estátua, para os 10 dedos. Aí você vai ver a expressão em Daniel, será um reino dividido. Dividido por causa de barro e ferro. Não por causa somente de 10 dedos, ou de 2 pernas, ou de 2 pés. Por causa de barro e ferro. Então um reino é um reino, mas dividido. Mas é um reino. Só que na parte das pernas não estava assim antes. Se você for contar direitinho, perna esquerda cai para os bárbaros, perna direita cai para os otomanos, aí tem a partilha dos dois lados, e estava tudo dividido, separado. Mas só que nos pés, esses reinos tentam se unir um com o outro. Aí eu creio que é preciso de um estudo para entender tudo o que significa barro e ferro, porque não é somente uma coisa. Olha só para o ferro. Talvez você olhava somente como Império Romano. Alguns olham somente como otomano, mas na história da humanidade, que tem que estar em concordância com o modelo da estátua, você vai ver vários reinos. Começa com o Império Romano, mas aí entra a parte ocidental, entra a parte oriental com os turcos otomanos, até que chega nos pés e eles começam a querer se unir. Aí você forma o modelo exato da estátua. 2 pernas de ferro até o fim, aonde começa os pés e é inserido o barro, caminhando para os dedos. Entendeu, irmãos? Se você pensar nisso que eu estou falando e entender o que eu estou falando, você não somente vai sustentar o modelo da estátua corretamente, os pés tudo certinho, bonitinho, como também você não vai deixar de fora a parte do Vaticano, eles querendo fazer aliança com o Império Otomano, os senhores do mundo, todas essas partes que são descartadas por aqueles que são inclinados a olhar somente para o Império Otomano, para o mundo islâmico. Agora você vai poder enxergar essa área através da perna esquerda de Roma Ocidental. Ou seja, esses personagens não vão ficar de fora. Eles vão começar a se unir até que forme o império. Agora sim, o anticristo vem da Roma Oriental, da perna direita, e o reino que se levanta com poder e autoridade é o mundo islâmico. Entendeu? Só que o barro se une com o ferro começa a se misturar com o barro, e esse vai ser um assunto do próximo vídeo. O que seria barro e ferro, segundo a palavra de Deus e segundo o que a gente vê na realidade do nosso mundo. Entendeu, irmãos? Pensa com cuidado nisso daí. Vocês vão ver que vocês vão formar um modelo coerente da estátua, vai coincidir as coisas, não vai contradizer em nada. Eu estou falando isso, irmãos, porque nos vídeos eu estava ensinando até certo ponto coerentemente, só que nessa parte dos pés, das pernas e dos pés, eu não estava enxergando corretamente. Eu fui influenciado sim por alguns irmãos, induzido pelo pensamento de Joel Richardson em alguns vídeos, só que fazia muito sentido para mim isso daí. E o que não fazia sentido é ficar olhando para o Vaticano, olhando para o anticristo Papa ou para o anticristo que vem do Ocidente, porque segundo as profecias, o anticristo é islâmico, ele vem da parte islâmica. Ainda que a gente tenha dúvidas, como que os judeus vão aceitar um islâmico que está falando do Alcorão? Essas dúvidas são respondidas pela palavra. Não é o assunto do vídeo aqui, mas elas são respondidas pela palavra. Você conhece o falso profeta? Você sabe o que o falso profeta faz na terra? Então não é difícil de entender que os judeus vão aceitar isso daí. E os judeus que vão aceitar isso daí são os judeus apóstata. Apóstata de tudo, até de Moisés. Vai ter muitos judeus que vai começar a olhar para Cristo por causa desses eventos. Porque vai vir uma grande apostasia em Israel. Mas é uma grande apostasia, não é a apostasia que está lá hoje. Porque hoje Israel está em apostasia. Não é todos os lugares, não é todo mundo que está em apostasia, mas Israel hoje lá está em prostituição. Pessoa que olha para o Estado de Israel e vê e pensa que está tudo bonitinho, que
está tudo, Israel está andando de conformidade com a palavra de Deus, eu não sei o que está pensando da Escritura. Porque Deus disse que quando Israel estivesse andando direito nos caminhos dele, Israel iria ser cabeça e não cauda. Israel iria dominar as nações e não ser dominado. Então eu pensava assim, vi que não estava coerente e mudei a interpretação. E olha que eu já tenho vídeos gravados no canal, já ensinei dessa maneira. Então, por causa das profecias, eu ainda espero e sempre vou esperar o anticristo vindo da parte do Oriente Médio. Mas agora não vou descartar certos personagens que eu descartava antes, na parte do Ocidente, porque agora eu enxergo a perna até o fim. Eu enxergo o que a história nos revela e consigo entender que a estátua estava falando já isso. Então a gente pode estabelecer datas nas pernas pela própria história. Foi Deus que comandou tudo, não foi? Ao invés de eu tirar a perna esquerda, deixar a perna esquerda menor e a perna direita maior, sabe? Criar um modelo bem bizarro da estátua, sem que eu perceba isso ainda. Não. Deixa o modelo da estátua do jeito que ela está e tenta entender a história da humanidade modelada no ferro, a Era do Ferro. Tudo bem, irmãos? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a Era do Ferro e comentar um pouquinho sobre barro e ferro. Tá bom? Vai ser a continuação desse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Pode comentar aí embaixo que eu vou tentar responder aos irmãos. Eu sei que nem todos vão entender o que eu falei, mas alguns irmãos vão entender, vão ver a coerência disso, porque vão imaginar a estátua e vão reconhecer as datas estabelecidas na história e vão ver que o formato da estátua que a gente estava imaginando na nossa mente ou estava deixando de imaginar, estava errado. O formato correto da estátua é aquele que está mostrando em Daniel. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Eu sou Luiz do canal Reino Eterno. Curta esse vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e, por favor, se inscreva em meu canal.